Prezados amigos e amigas, muito boa tarde. Neste domingo, 14 de agosto de 2022, estamos iniciando o programa Espiritismo é Vida, em sua série Encontros com a Paz. Fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje vamos falar um pouquinho do capítulo 41, que tem como título No Futuro. Capítulo 41 do livro Pão Nosso, No Futuro. E, novamente, Emmanuel, como na semana passada, nos coloca uma passagem de Paulo na sua carta aos Hebreus, agora capítulo 8, versículo 11. Paulo aos Hebreus, capítulo 8, versículo 11. E Paulo diz assim: E não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. E não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 8, versículo 10. E mais uma vez, Emmanuel, de uma forma poética, traz aí a sua mensagem com relação a esse título, capítulo 41 do livro Pão Nosso, No Futuro. E ele diz assim: Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do solo, o ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão, as máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor. E as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Então, como nós podemos ver, esse capítulo de hoje, o 41, é como que uma continuidade do nosso encontro da semana passada, no capítulo 40, em preparação. Aquele capítulo 40, em preparação. Esse capítulo 41, no futuro. Aqueles que nos acompanharam a semana passada vão se lembrar daqueles dois pontos na qual nós falamos. A aceitação, o primeiro item, e depois o segundo item, a colocação em prática daquilo que era e que é o nosso modelo e o nosso guia. E nesse capítulo de hoje, o 41, Emmanuel, já prevendo o futuro, nos dá uma demonstração de como será a vida aqui na Terra, a nossa vida, quando verdadeiramente instalarmos e gravarmos na alma, em mim, espírito encarnado,
todos os parágrafos luminosos da divina lei trazida por Jesus. E ele, eu vou repetir porque é muito lindo, ele diz: o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do solo, o ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão, as máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor. E as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. E alguém, é claro, pode dizer assim: puxa, mas esse futuro está bem distante. Será que está distante? Ou será que o futuro depende de nós? Quando nos determinamos a um objetivo para o futuro, ele pode demorar 10 anos, ou ele pode demorar 5 anos. Tudo depende da nossa dedicação. Tudo depende da nossa boa vontade. Tudo depende do nosso querer. Quando Kardec pergunta aos espíritos em O Livro dos Espíritos, querer é poder? Eles respondem, sim, querer é poder. E quando nós queremos verdadeiramente, nós instalamos em nós o poder de transformação e de mudança. É importante lembrar que temos hoje aliados de extrema valia junto de nós, que são esses espíritos que estão aí reencarnando, que são as nossas crianças atuais, que falam de amor, que falam de paz, que falam de solidariedade, que falam de comunhão de bens entre todos, que falam de uma maneira muito clara que não há, de forma alguma, a diferença entre o rico e o pobre, entre o branco e o negro, entre o japonês e o índio, que não há, de forma alguma, diferença entre nós, porque todos nós somos filhos do mesmo Deus e todos nós seguimos os mesmos princípios religiosos dentro do segmento religioso em que escolhemos. Então, quando falamos que esse futuro está muito distante, que esse futuro está muito aquém das nossas possibilidades, talvez seja porque nós individualmente, estamos ainda naquela faixa intermediária, onde tivemos o conhecimento do modelo e do guia, mas ainda não os colocamos na nossa existência e na nossa vida. Emmanuel fala neste capítulo, como uma continuidade do capítulo da semana passada, que quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da lei divina, e aí ele segue, dando os exemplos, ou seja, quando nós já estivermos no item, no ponto 2, em que o guia e o modelo já estão verdadeiramente instalados dentro de nós, da nossa vida, aí sim, com certeza, em primeiro lugar, estarei construindo um futuro e um mundo melhor dentro de mim mesmo.
e estarei colaborando com a espiritualidade e com os benfeitores maiores e com esses novos espíritos que estão reencarnando para que isso se transfira para o mundo de uma maneira geral. Onde o mal e os maus não terão mais oportunidade de se mostrarem, porque sentirão vergonha do ato que vão praticar. Se sentirão excluídos da grande maioria que vai exercitar e viver o bem em comunhão com os ensinamentos de Jesus. E ele fala, as casas de oração, não a casa espírita, as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. Ou seja, todos os segmentos religiosos estarão em conjunto trabalhando para o futuro da humanidade. Não haverá mais necessidade de discussões, de brigas, de prisões, de canhões, de baionetas, de homens armados, de ódio, de máquinas que hoje propagam a destruição de países, de povos. As nossas armas serão o amor e a fraternidade, de uns para com os outros, para que juntos nós possamos, enfim, construir esse futuro. E é importante lembrar, na própria passagem do ensinamento do Livro dos Espíritos, na Lei do Progresso, que ela se fará impreterivelmente, com ou sem a vontade do homem, com ou sem o consentimento do homem, porque é da lei de Deus, é da lei do universo. E mesmo que eu não queira seguir, eu estou dentro desta mesma lei. E aqui, ou numa outra morada, eu deverei seguir o progresso do crescimento. Porque Deus, porque Jesus não abandonam as suas ovelhas, nenhuma fica para trás. Todas devem seguir o caminho correto, o caminho do progresso e da evolução. Mesmo que para isso tenhamos que passar por caminhos tortuosos pela nossa própria escolha, pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, teremos, sim, que seguir a lei do progresso. E ele termina dizendo: a pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Ou seja, nós, dotados de mais luz, mais moral, mais intelectualidade, mais evolução, nos transformaremos naquele exemplo, naquele tabernáculo onde se fará presente as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus, o próprio Jesus. Aqueles que ainda dizem que esse futuro está muito distante, talvez sejam companheiros ainda desprovidos de uma verdadeira fé, desprovidos de uma verdadeira confiança nesse guia e nesse modelo. Porque quando nós nos afeiçoamos a eles,
e exercitamos a fé e a confiança na nossa vida, traçando um futuro para nós próprios, a fim de que possamos ser mais úteis para nós e para todos que nos cercam, encarnados e desencarnados, e para a humanidade de um modo geral, estamos nos colocando à disposição do guia e do modelo para ajudar-lhe na construção deste mundo futurista que os espíritos superiores nos falam, e que não é, na verdade, tão futurista assim, pois ele já está batendo à porta das nossas casas, exigindo de nós mudanças no comportamento, nos sentimentos, nas palavras, nos pensamentos. Não estamos mais conseguindo ser aquilo que éramos até então. Porque a lei do progresso, esta lei futurista do bom e do melhor, da luz e da paz, da fraternidade e do amor, está exigindo de todos nós, como eu disse, uma mudança de conduta. Uma mudança que nos levará à paz interior, a chamada paz de consciência, onde, entendendo minhas limitações, meus erros e as minhas deficiências, serei capaz de gradualmente fazer o melhor que eu posso, em favor de tudo e de todos. Então fica aí a nossa mensagem como um fechamento do nosso encontro de domingo passado. Domingo passado, o capítulo 40, em preparação. Hoje, o capítulo 41, no futuro. Os dois se unindo para mostrar de uma maneira clara e objetiva para todos nós que estamos nos preparando para um futuro que está aí à nossa frente e para que possamos alcançá-lo o mais breve possível e ajudar naquilo que for possível, devemos nos munir de confiança, de fé, de esperança e entender de forma definitiva Jesus como nosso modelo, o Evangelho como nosso guia de cada dia. Deixo a você e a todos os seus familiares um abraço fraterno e que o Divino Mestre Jesus abençoe a todos vocês neste final de domingo, nesta semana que se inicia, para que tenhamos a disposição de trabalhar gradualmente em nós esse guia e esse modelo como normas de conduta da nossa existência atual. Não importa se temos 18 anos ou 98 anos. O que importa é a nossa transformação, a nossa mudança. Convido a você e a todos, daqui a pouquinho às 20 horas, a nossa outra série, o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Daqui a pouquinho, às 20 horas. E convido a você para que se inscreva em nosso canal, conheça a nossa programação semanal, ajude-nos na divulgação do canal e conheça também a nossa web rádio Espiritismo e Vida. Um forte abraço e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo e constante. Um abraço.